Olá, eu me chamo João Batista, sou graduando do curso de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará e membro da Liga Acadêmica Biomédica de Neurociências e apresentador do trabalho intitulado Atividades Lúdicas e Envelhecimento: Quais os efeitos neurocognitivos, feito em conjunto com a Liga Acadêmica e apresentado na quinta semana do Cérebro do Museu da UFPA. De início, é importante conceituar o que é envelhecimento. Bem, o envelhecimento é um processo natural e progressivo que afeta todos os indivíduos de formas variadas. Isto é, dependendo dos fatores de exposição e condições financeiras, este processo de envelhecimento pode acontecer de forma mais atenuada ou de forma mais brusca, trazendo consequências significativas tanto para o estilo de vida quanto para a cognição dos indivíduos. Tendo isso em mente, alguns dados sobre o envelhecimento são importantes de ser citados. Na perspectiva da OMS, nos últimos 60 anos, pelo menos, a expectativa de vida da população mundial cresceu cerca de 23 anos. E estima-se que até 2050, cerca de 65% da população seja idosa. Tendo isso em mente, uma das perspectivas que permite a observação desse fator é a pirâmide etária. Um exemplo disso é mostrado na figura, que demonstra a pirâmide etária da população brasileira entre as décadas de 1950, 1985 e 2020, no intervalo de 25 anos entre cada uma delas, em que pode ser observado a notoriedade do afinamento de sua base, demonstrando que há um envelhecimento significativo da população, à medida que a sua base vai diminuindo, enquanto o seu corpo vai aumentando, demonstrando que há mais adultos do que crianças e recém-nascidos, o que é uma tendência que vai de encontro à perspectiva da OMS. Tendo em vista esse cenário, alguns fatores importantes podem ser elencados, como o surgimento de algumas doenças degenerativas, assim como processos de sedentarismo e principalmente perda de capacidades físicas e mentais. Tendo em mente esses fatores, o Ministério da Saúde faz algumas recomendações. Tendo em vista esses efeitos, o Ministério da Saúde faz algumas recomendações quanto a cuidados que se deve ter nessa fase da vida. Dentre elas, exercitar o corpo, alimentar-se adequadamente, exercitar a mente através de jogos ou outras atividades que estimulam a memória e ter bons hábitos de higiene. Tendo em vista esses aspectos elencados, nós avaliamos a literatura e principalmente as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. Então resolvemos formular um trabalho que tivesse como objetivo avaliar os efeitos da prática de atividades lúdicas no processo de envelhecimento cognitivo de idosos, principalmente, por ser a principal faixa etária afetada por esses processos. Partindo desse objetivo, nós elaboramos uma metodologia aqui dividida em 4 etapas, sendo: primeira etapa, a definição de estudo, em que definimos que este trabalho seria uma revisão integrativa de abordagem qualitativa e caráter transversal, perfazendo a literatura produzida entre 2017 e 2022. A segunda etapa foi a definição de dados, que se centrou em a pergunta de pesquisa: quais os efeitos neurocognitivos das atividades lúdicas no envelhecimento. Para isso, utilizaremos as bases de dados BPS e PubMed e os descritores envelhecimento cognitivo, neurologia e reabilitação neurológica, utilizando para isso os trabalhos publicados em inglês. Nossa terceira etapa foi a elaboração dos critérios de inclusão, que seriam inclusos trabalhos completos, publicados entre 2017 e 2022, e principalmente que tivesse como tema central o efeito neurocognitivo das atividades lúdicas em idosos. E como critério de exclusão, seriam trabalhos que tivessem como tema central o efeito neurocognitivo das atividades lúdicas em jovens e adultos. E, além disso, foram considerados critérios de exclusão: estudos em andamento,
e cartas editoriais ou cartas do. A partir disso, a partir disso fizemos uma avaliação da literatura e selecionamos um total de 71 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, selecionamos um total de 8 trabalhos para compor o presente estudo. E eles trouxeram alguns resultados interessantes. Dentre eles, que todos os trabalhos concordaram que as atividades lúdicas elas influenciam positivamente no sentido de impedir ou retardar o envelhecimento cognitivo, principalmente o envelhecimento precoce. Destes, 6 trabalhos eles observaram que a prática de atividades lúdicas físicas, como caminhadas, corridas ou atividades aeróbicas, elas tinham impacto positivo no sentido de estimular regiões cerebrais que possuíam menor intensidade de atividade, principalmente melhorando a coordenação motora das pessoas nesta fase. 2 desses 6 trabalhos apontaram que atividades como caminhadas, mesmo utilizando equipamentos de realidade virtual, isto é, sem executar propriamente um movimento, eles já ajudaram significativamente na redução dos impactos do mal de Parkinson e melhoraram significativamente as funções motoras, o que aponta que o estímulo cognitivo o que pode apontar que o estímulo cognitivo ele pode ser um forte aliado para pessoas, dependendo do seu quadro de saúde, no sentido de mesmo que não possam se mover, podem encontrar outros meios de desenvolver essas atividades e assim preservar sua cognição. Além disso, os outros 2 trabalhos restantes, eles demonstraram que atividades como quebra-cabeças e videogames eles podem ter um impacto positivo no sentido de melhorar, principalmente regiões cerebrais ligadas à memória, à cognição e à melhora dos reflexos, em alguns casos até mesmo a coordenação motora ligada às mãos. Dentre esses trabalhos, eles destacam sobretudo que a prática constante dessas atividades pode ser um aliado importante no sentido de preservar por maior tempo esses efeitos. Por fim, concluímos que há impactos positivos das atividades lúdicas no envelhecimento neurocognitivo. Porém, a maioria dos estudos aqui elencados, eles foram executados num período inferior a 1 ano, o que indica que esses efeitos, em sua maioria, foram relatados apenas em curto prazo, não sendo demonstrados seus efeitos a longo prazo. Nesse sentido, é recomendado que sejam feitos novos estudos para avaliar os impactos dessas atividades lúdicas a médio e longo prazo, assim como a produção de estudos de coorte que possibilitem avaliar a duração desses efeitos. Estas aqui são algumas referências utilizadas para a produção deste trabalho. Muito obrigado.